Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa aula de hoje é uma aula para falarmos um pouco sobre as preposições, tirarmos algumas dúvidas, respondendo a duas perguntinhas. A primeira pergunta é a seguinte: o que é uma preposição ou o que são as preposições? E a segunda pergunta é como reconhecê-la ou como reconhecê-las em um texto. Vamos começar respondendo a primeira pergunta. O que é uma preposição? A preposição é uma classe de palavras, ela pertence, portanto, a uma das 10 classes de palavras. É uma classe de palavras invariável, isto é, ela não se flexiona no gênero gramatical masculino e feminino e nem em número singular ou plural. Geralmente é uma classe de palavras bem pequena, tem poucas letras, geralmente. Por exemplo, o de, o com, o para, o por, o sob, o sobre, o em, o a. Ó, são palavras que têm apenas uma sílaba e elas não têm o sentido sozinho. Por quê? Porque a preposição é uma classe de palavras que ela, na verdade, estabelece a relação de sentido entre dois termos de uma frase, por exemplo. Aqui eu tenho a seguinte frase. Deixa eu pegar aqui o meu pincel vermelho. Ó, carroça de João. Aqui eu tenho um termo ou uma palavra e outro termo, outra palavra. E aqui eu tenho o de, que é a preposição. Ela está estabelecendo, ela está unindo, né? Ou conectando duas palavras e estabelecendo uma relação de sentido entre elas, que é uma relação de posse. Carroça de João, uma relação de posse. Olha aqui a preposição. As preposições, elas também podem se combinar ou se contrair contra outras classes de palavras. Aqui nesse exemplo, combinação. Fui ao mercado. A preposição é a preposição a, que está se combinando com o artigo o. Uma combinação. Fui ao mercado. Aqui nesse caso, o artigo ele pode ficar no plural, mas a preposição sempre estará no singular. Pode então ser uma combinação ou uma contração. A diferença entre combinação e a contração, que eu vou mostrar agora, é que na combinação a preposição ela permanece, mas na contração ela se altera. Por exemplo, o livro do aluno. Aqui a preposição é a preposição de mais o artigo o, uma contração. O que aconteceu? O da preposição saiu e só ficou o de e o o. Fez-se uma contração. As preposições estabelecem algumas relações de sentido no texto. Alguns exemplos que há no livro de vocês são esses aqui que eu vou mostrar. A preposição pode estabelecer uma relação, agora eu não vou aparecer, mas vai aparecer só o papel, uma relação de causa. O que causou, o que gerou aquilo? Ele ganhou o prêmio por merecimento, essa é a causa. Olha aqui a preposição por. Companhia, companhia, está junto. Viajou com a família. Olha aqui a preposição com. Destino, destino, para onde se vai. Os políticos foram para Brasília. A preposição para, dando a ideia, o sentido de destino. Instrumento ou objeto. Cortou o papel com a tesoura. Com, que está ligando o papel com o termo tesoura, dando ideia de instrumento. Lugar. Vou ficar em casa. Olha a preposição em aqui, ó, ligando o verbo ficar com o substantivo casa, dando ideia de lugar. Matéria. Matéria seria o mesmo que substância do que é feito, né? Meu pai comprou um anel de ouro. Olha aqui a preposição de, ligando anel e ouro e dando o sentido ou a relação de matéria, anel de ouro. De que matéria é aquele anel? E assim por diante. Há várias relações de sentido. Tem, por exemplo, a relação de finalidade, de posse, que eu acabei de explicar. E a gente precisa, sabendo dessa primeira informação, que as preposições ligam palavras, e segundo, que elas estabelecem relações de sentido, eu tenho que saber quais são as preposições, olhar visualmente, olhar para o texto e saber onde estão as preposições. Aqui estão algumas das preposições que eu quero mostrar para vocês. Estas são as preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Qual vai ser o nosso objetivo agora? Eu vou pegar o primeiro parágrafo do texto, o mexeriquê em flor, e eu vou só destacar, usando o pincel vermelho,
as preposições, aliás, o pincel azul, e depois descobrir quais as relações de sentido que elas estabelecem. Nem sempre você vai encontrar, mas na maioria das vezes você vai conseguir encontrar que relação de sentido há ali. Olivia vem correndo, para na minha frente, mostra o caroço de mexerica, olha aqui uma preposição de, e faz a pergunta favorita de seus 2 anos e meio de vida. Olha aqui outra preposição de. Papai, o que é isso? Quase sem, olha aqui a preposição sem, tirar os olhos do jornal. Aqui nós temos uma contração, o de mais o o do jornal, com essa desplicência, olha o com aqui, ó, da qual, o de mais o a, vou me arrepender muito quando for grande e já tiver suas próprias respostas, digo, é um caroço. Deixa eu ver se faltou alguma preposição aqui. Eu acho que nós marcamos todas elas. Vamos lá. O de, se eu olhar para a preposição de e para as relações de sentido, nos 2 primeiros momentos onde ele aparece, não fica muito claro que relação de sentido ela está estabelecendo. Não é uma relação de, quer dizer, nesse segundo caso não dá, mas no primeiro dá. O caroço de mexerica. Se eu fosse classificar que relação de sentido está sendo estabelecida, eu marcaria o seguinte: trata-se de uma relação de matéria. Lembra aqui, ó, o pai comprou um anel de ouro, caroço de mexerica. Então, é uma relação de sentido que indica matéria. Matéria. Quase sem tirar os olhos do jornal, com essa displicência, por outro lado, indicam a ideia de modo. De que modo o pai prestou atenção na filha? Quase sem tirar os olhos do jornal. Modo do jornal. Jornal aqui dá a ideia de lugar, né? Lugar. Com essa displicência. De que modo ele estava displicente, distraído? Modo do qual vou me arrepender, essa displicência da qual vou me arrepender muito quando for grande. Aqui inicialmente a gente não consegue estabelecer qual a relação de sentido que o de está estabelecendo aqui, ó, com essa displicência de, mas a qual, né, da qual vou me arrepender. Talvez dê a ideia de posse, assim como nesse primeiro caso, mas se você não conseguir encontrar a relação de sentido, não tem problema. Mas o seu exercício é tentar encontrá-las. Na verdade, o primeiro exercício é identificar onde estão as preposições. E aqui nós identificamos o de, olha aqui, ó, o na, nós temos aqui uma contração. É a preposição em mais o a, uma contração. Então, qual é a ideia do exercício? Qual é a ideia do estudo? É identificar primeiro as preposições e depois descobrir a relação de sentido. Identificou a preposição, aqui identificou, beleza. Você pode até decorá-las, ó, de, em, para, por, com, sob, sobre, em, a, ante, até, após. Decora, é bem facinho. E depois você vai descobrir, caçar que relação de sentido ela estabelece. Se você encontrar, beleza. Se você não conseguir encontrar, não tem problema, mas a ideia é que você tente descobrir, como nós fizemos agora aqui no parágrafo 1 do texto Mexeriqueira em Flor. Na semana que vem a gente vai continuar revisando esse assunto, tá bom? De alguma forma a gente vai encontrar um momento. Então fiquem com Deus, bons estudos e até as nossas próximas aulas. Tchau!